Bom, então nós vamos iniciar nossos estudos. Quem de vocês já teve oportunidade de estudar as obras de André Luiz ou alguma coisa a respeito de André Luiz? Bom, de alguma coisa a gente sempre busca, já trabalhou, já pesquisou alguma coisa, né? E nós sabemos que André Luiz, ele teve um trabalho excelente, uma contribuição muito boa, primordial, eu diria, para a doutrina espírita, principalmente no aspecto científico. Porque, como nós sabemos, né, a doutrina espírita, ela está embasada, sustentada em alicerce de 3 pilares, que é a ciência, a filosofia e a religião. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele trouxe várias informações que serviram de base para a ciência trabalhar. Hoje nós vamos, como sempre fazemos, dando apenas algumas pinceladas desses assuntos, para que posteriormente vocês possam desenvolver isso com mais profundidade, né? Então vamos lá. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é a obra fundamental para o estudo dos fenômenos espíritas. Nele, Kardec apresenta uma extensa classificação dessas faculdades que se manifestam de diversas formas. Então, aqueles que são médiuns, evidentemente, vão ver como que eles se encaixam, como que eles se comportam diante dessas informações de Kardec. Médiuns de efeitos físicos são aqueles capazes de produzir fenômenos materiais como movimento de objetos, ruídos ou levitações. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era mais comum nós termos esse tipo de trabalho, esse tipo de mediunidade nas casas espíritas. Isso foi cessando, foi acabando. Por que será que esses efeitos, até então bastante difundidos nas casas espíritas, nos movimentos espíritas, foram cessando até que hoje quase que a gente não tem mais esses fenômenos de efeitos físicos? Foram mais compreendidos, né? Mais estudados. Exatamente isso. Dessa forma. Porque, em grande parte, era para poder chamar realmente a atenção sobre a doutrina espírita. Sobre a era muito existência, comum, né? Exato. No plano espiritual, né? Para comprovar Sim. que o plano espiritual... Porque às vezes complicava mais, né? Mas na verdade a gente é aqui em São Tomé, né? Então, sem dúvida. Os efeitos eram justamente para que você se convencesse de que você não está vendo nada, não é possível que não seja verdadeiro, né? Com certeza. Grande parte das histórias de assombrações tem como princípio os fenômenos de efeitos físicos. Tá? Então, à medida que a ciência foi evoluindo, à medida que a doutrina espírita foi avançando e buscando o que realmente nos interessa, essas questões mais de cunho material foi ficando de lado porque já não fazia muito mais sentido desenvolver continuamente esses trabalhos.
Médios sensitivos ou impressionáveis são aqueles que se sentem a presença dos espíritos por uma impressão geral, sem que se manifeste de forma evidente. Quantos de nós, muitas vezes, olha, eu não estou vendo nada, mas eu estou sentindo a presença desse povo do meu lado. Eu sou capaz até de falar que ele está olhando para mim. Mas está vendo? Não, não estou vendo. Eu estou sentindo, mas eu tenho essa percepção. Está dando uma descarga no povo. Arrepia, não é? Entre elas, pode ser perfeitamente. Mas essa sensação de que tem uma pessoa ali, isso é muito nítido. É muito nítido. Né? Com o tempo e a prática, podem desenvolver a capacidade de distinguir a presença ou o mal. Aqui é importante a gente trabalhar e com o tempo e a prática. Ou seja, a mediunidade, evidentemente, não se constrói, não se cria dentro de uma casa espírita. Mas ela pode desenvolver. Ela pode ser trabalhada para se desenvolver, crescer e evoluir-se. É o que Allan Kardec nos relata. Médiuns audientes são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Então não é um problema de Alzheimer. Não é um problema mental. É um problema de comunicação do plano espiritual para os terrenos. Essa audição pode ser uma voz interior, como um pensamento que não pertence a si próprio. Ou uma voz exterior, como se fosse de uma pessoa viva. Não é isso, gente? Quem já percebeu isso, né? Ninguém, né? Eu não. Ninguém. Ninguém que não percebeu. Médio-videntes são os que têm a faculdade de ver os espíritos. Então, aqui já é uma categoria, um fenômeno, né, de vidência, onde muitas vezes o vidente tem dificuldade de distinguir um físico de um perispírito. Ou seja, de uma pessoa encarnada e de uma pessoa desencarnada. Oi? Você vê tão forte assim? Sim, sim, Todo sim. filme dos outros que eu Sim, sim, sim. Divaldo, Chico, todos esses grandes médiuns, ele tinha essa dificuldade enorme. Essa visão ocorre em estado de vigília. É claro. Médiuns falantes, psicofonia, servem como canal para os espíritos se comunicarem pela fala. Ele no estado de transe, os espíritos transmitem a ele o que vai ser falado e ele vai fazendo, né, esse diálogo com o orientador, com a pessoa que está ali acompanhando o trabalho mediúnico. Né? A voz pode ser a do próprio médium ou a do espírito que utiliza. Kardec divide-os em médios inconscientes, quando o médium não tem consciência do que diz. Aqui tem uma particularidade que muitas vezes o médium entra em transe mediúnico, faz todas as comunicações, faz todos os relatos, mas não tem consciência de que estava em transe mediúnico. Nada. E é interessante que nós já tivemos, né? Um caso bastante que impressionou bastante. Uma pessoa que veio nos procurar e a partir dali nós começamos a desenvolver o trabalho como nós costumamos fazer. Só que ela era média inconsciente. E ela entrava no estado de transe, comunicava, falava, mas normal. E quando ela acordava, como se estivesse vindo de um sonho, só leve, tinha pequenas lembranças, mais mínimas, que não tinha muita ligação, e ela ficava numa boa.
porque ela falava que tinha pavor, medo de ver espírito. Que o dia que ela visse o espírito, ela morria. Né? E era médium inconsciente. Era médium inconsciente. São poucos, né? São muito poucos. São muito poucos. Né? Porque talvez o Inconsciente, corpo dessa pessoa não aguenta a carga energética, por isso que desliga. A gente não sabe exatamente, é uma classificação que o próprio médium traz consigo, talvez por ele não ter essa capacidade de entender e compreender, então ela vem, né, com essa forma, mas não vai deixar de ser médium, vai fazer um trabalho do médium, mas não vai ter nenhuma participação dela, né? Se ela ficasse consciente, ela não conseguiria dar a comunicação De forma necessária. Não. Não haveria essa passagem. E médios intuitivos, quando o médium tem consciência das palavras, mas percebe que não são suas. Esse é o mais comum, é o mais normal. E quando o médium dorme? Seria o médium sonâmbulo? Não. O médium dorme e ele... Na hora da sessão. E não dorme, ele entra no transe. Não, mas ele manifesta. Porque o médium é o elo de comunicação intermediário. Mas ele dormindo, ele se comunica? Ele fala? Não. Então só está dormindo. Então, só está dormindo. Então o médium dormiu. Meu irmão tem um centro lá em Dodó e a minha cunhada frequentava lá. Ah, E o tempo todo que ela estava assistindo a reunião, ela estava dizendo que, segundo ela, ele falava que ela estava em trabalho. Fica em tratamento, né? ela é assim, aí tá. Mas É diferente. é um médium de apoio. É um médium que só serve de apoio. Ele vai dar a sua energia, no início a sua concentração, para criar uma psicosfera, um ambiente melhor para os trabalhos de sustentação. Tem uns que abrem, então Ok? até dorme. Eu vi assim, Mas não está dormindo, ela está consciente, de olho fechado. sim, ela está trabalhando. Médiuns curadores são aqueles que possuem o dom de curar ou aliviar dores com auxílio dos espíritos, que podem ser tanto pela imposição das mãos quanto pela prece ou infusion. Esses médiuns curadores, né, sempre existiu, como todos os médiuns, só que eles não tinham a denominação de médiuns curadores. Era o quê? Benzedeira. As pessoas se benziam. E é interessante que muitos deles utilizavam raminhos tinha até algumas raminhos próprios de alguma arruda, e fazia aquilo. Mas por quê? Ao pegar um galinho e começar a fazer assim, o que ele está fazendo? Não passa, né? Só que o galinho vem junto, né? Vem de carona. E ele está fazendo um trabalho de posição de mãos. O alecrim cheiroso. Médio, escrevente, psicógrafo. É o que, por meio dele, os espíritos transmitem mensagem pela escrita. Quem nunca ouviu falar das cartas de Chico Xavier, né? Allan Kardec subdivide essa faculdade em 3 tipos: médios mecânicos, médios intuitivos e médios semi-mecânicos. Ok. O sonambulismo induzido, também chamado de sonambulismo magnético, é aquele que é provocado por uma outra pessoa através de passes magnéticos. Mesmer foi o que iniciou esse trabalho, né? A partir daí vieram muitos outros discípulos de Mesmer trabalhando o magnetismo animal. O estado de emancipação da alma, característico do sonambulismo, torna a comunicação com os espíritos mais fácil. Por quê? Através do processo magnético de indução, o médium entrava em transe e ele, em transe, ele ouve, vê, comunica
não está dormindo, mas está em transe. Né? Diferentemente do que o sonâmbulo natural. Que o sonâmbulo natural, ele fala, ouve, né? Anda, mas a hora que ele volta assim, ele não lembra absolutamente nada do que se passou. O sonâmbulo, como médium, é aquele que se encontra em estado sonambúlico magnético, podendo simultaneamente atuar como médium. Ora, se ele está desprendido do corpo, né? Se houve essa emancipação, agora ele está ali no meio de espíritos. Se o espírito comunica com ele, e ele reproduz essa comunicação, nesse momento ele se torna um médium. Porque o médium não é um intermediário. Sim. Então ele acaba fazendo as duas funções. Como sonambúlico, desprendido, consciente, vivenciando aquela situação, e ao mesmo tempo está retransmitindo o que lhe está sendo passado no plano espiritual. Quando isso acontece, ele é chamado de médium sonâmbulo. Desdobramento ou emancipação da alma é um fenômeno em que o espírito se desprende parcialmente do corpo físico. Né? Por que desprende-se parcialmente? Porque não dá para desprender tudo. Se desprender tudo, morreu. Né? Ele continua sendo ligado pelo cordão. Desencarnou. Né? No estado de sonambulismo magnético, essa emancipação se torna mais intensa, permitindo ao espírito se manifestar de diversas formas. A clarividência é a manifestação mais comum no sonambulismo. O sonâmbulo, com o espírito mais livre pela emancipação, pode ver objetos, pessoas, lugares à distância, sem usar os olhos físicos. E é interessante que eu sempre, quando eu trabalho a questão do sonambulismo, eu me reporto uma situação que nós tivemos aqui também, bastante interessante, porque o sonâmbulo, ele não vê com os olhos, né? Não com esses olhos físicos, mas ele vê, ouve e retransmite tudo para a gente. Só que ele não tem consciência disso. Tanto é assim que numa dessas manifestações, o indivíduo, esse sonâmbulo, estava num determinado lugar, na África do Sul, e havia ali um combate e tudo mais. Era como se fosse uma guerra civil, e alguns feridos na praça estavam sendo levados para dentro de uma igreja. E lá nessa igreja tinha um padre que estava cuidando dessas pessoas lá. E aí esse sonâmbulo relatando toda a situação, estão levando ferido. Tem um padre lá que está cuidando assim. Quando ele chega perto do padre, ele leva o maior susto. Fala assim, mas o padre que está aqui, ele é cego. Como é que ele está me vendo? Olha só. Ele ficou assim, sem saber como que o padre estava vendo sem ter os olhos. Só que ele também estava sem os olhos ali. Ele não deu conta que o espírito pode ver.
Mas ele não se deu conta de que ele, como espírito, também poderia ver como ele estava vendo. Né? Então ele levou um maior susto. Por quê? Ele se sentiu numa condição normal. Ele, naquele momento, naquele transe, ouvir falar sem estar na carne, para ele era normal, subnormal. Então, quando o ser, o espírito, a alma, né, está nesse estado, ele tem um comportamento natural, como é próprio do ambiente. Para ele não tem nada demais ali. Ele está no ambiente normal dele, na situação normal dele. Nós é que nos assustamos com isso. Como que o indivíduo pode ver pessoas, objetos, ele estando aqui, e vai reportando o que está acontecendo lá, sendo que o corpo físico dele está aqui. Né? As previsões e o diagnóstico eram possíveis no estado de emancipação da alma. O sonâmbulo se tornava um canal para informações sobre o passado, presente e futuro. Então, durante muito tempo, a prática do sonambulismo induzido foi enorme. E muitos médiuns sonambúlicos apareceram nessa época para permitir que os estudos se fizessem com a maior intensidade. E em várias obras nós temos relatos de uma infinidade de médiuns sonambúlicos que trouxeram grandes participações para a ciência espírita. O sonâmbulo pode, por exemplo, diagnosticar doença em si mesmo ou em outras pessoas, identificando a causa espiritual do mal e até sugerindo remédio de forma de cura. Disso também nós já tivemos experiência aqui na Laje Maria, onde nós tínhamos aqui uma médium sonambúlica, que ela tinha capacidade de ir a hospitais e analisar pessoas lá que estavam sendo operadas, estavam sendo consultadas com um diagnóstico e tudo mais, e depois a gente procurava ter essas informações, em grande parte batiam essas informações. Então, o médium sonambúlico é muito interessante, porque ele tem essa capacidade, e quando essa questão é trabalhada, olha só, quanto potencial que esse indivíduo, que esse médium pode trazer nos casos de enfermidades e tudo mais. Não é isso, Paulo? A gente até já estudou isso, por exemplo, se todo sonâmbulo é médico e vice-versa, ou não? Porque não sabe, né? Sim, o sonâmbulo, ele normalmente, eles são médiuns porque em transe mediúnico, ele vai estar junto com os espíritos. E se houve uma comunicação e ele transmite isso, nesse momento ele é médium. Todos nós não estamos. Oi? Se não sabe nada da doutrina, não tem consciência, continua sendo sonâmbulo. Não. Você falou do natural? Não, natural a gente não sabe, porque. Não, natural não. Só, não, aqui nós. Oi? Você já viu alguém assim? Ou não? Não. É horrível. Não, sim. Sai andando, assim, olhando, olha. Sim. Mas ele em si, ele não tem essa percepção. Evidentemente, ele está no mundo espiritual. Isso é tranquilo. Ele está no mundo espiritual. Mas ele não aproveita nada do sonâmbulo natural. Agora, esse sonâmbulo natural, ele pode ser induzido. Olha só, quando ele é um sonâmbulo natural, mas ele sofre o processo de indução magnética, ele torna-se um médium ou um sonâmbulo induzido. Aí ele vai ter, né, todas essas manifestações.
Não, porque você me confundiu os trem do natural do... O médio natural, Porque eu entendi o que ela estava falando, perguntando quando tá dormindo, a pessoa vai lá e faz tudo como se tivesse acordada, né? você é médio. Você tem essa capacidade de levantar, fechar a porta, abrir, conversar, acertar. Não, um exemplo. Eu acho que não. Não, estou te dando um exemplo. Uma pessoa qualquer. Uma pessoa levanta, faz. Essa pessoa, se sofrer um processo de magnético de indução, ele vai manifestar agora sim como um sonâmbulo de indução. Mas Com todas. eu, por exemplo, quando eu era pequena, eu era sonâmbula. Mas aí depois passou. Sim, até os 7 anos, a gente tem uma capacidade de desprendimento e estar no mundo espiritual muito grande. A partir disso, alguns que são médicos continuam, outros cessam ali, para por ali mesmo. E a questão, por exemplo, assim, de entrar na puberdade também aumenta essa tipo assim, isso aí eu sei, é os 7 anos, mas aí tá chegando na puberdade, os hormônios tudo. Aí volta, principalmente a menina. Não necessariamente, não necessariamente. Antenor, Mano, a distância que um espírito consegue sair do corpo encarnado seria a metade daqui à luz. a metade? Por quê? Me pergunto por que eu só sei. Que é a Se metade? me perguntar quantos tronquinhos tem daqui a luz, eu não sei falar, mas é a metade. Não é nada, é mais. Mais do que isso eu não sei. Talvez porque o espírito, ou a alma, no caso a alma, né? Eu estou trabalhando a alma, ele não tem a capacidade perispiritual para entrar em outras dimensões, não digo em termo, até nem em distância, para estar num outro plano mais avançado ou numa outra dimensão mais elevada. Tem as limitações, né? Né? Conforme a sua evolução, né? Aí traz essas limitações. Como o que acontece no plano espiritual é muito diferente do que acontece aqui. E nem sempre nós vamos encontrar palavras adequadas para poder trazer de lá para cá essas informações. Muitas vezes essa conversa fica um pouco truncada. Entendeu? Uma linguagem que nós não temos ainda a capacidade de entender. Então, eles falam conosco uma linguagem que dá para a gente entender, mas que não é exatamente aquilo que acontece lá. Mas tem os sonambulos de êxtase, Sim. Esse aí já é uma outra situação, né? Que era trabalhada, inclusive eram muito poucos, mesmo naquela época, né? Sim, tem esse que o Anderson falou, sim. Aquele que eram os fakir, né? Hoje, nem sei se ainda tem esses. Oi? Alguns relatos mostravam que o sonâmbulo podia descrever com detalhes o que estava acontecendo em outro lugar. Isso sugere que o espírito realmente se deslocava no local. Um dos grandes feitos que nós temos é quando, no término da Primeira Guerra Mundial, e normalmente demorava muito, né? Chegassem informações lá da Europa até aqui na América. E Eurípides Barçanufo, que foi um dos grandes espíritas e um dos maiores que tinha capacidade de desdobramento, o dia que foi assinado lá o tratado do término da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, ele na sala de aula falou: está sendo assinado agora o término da guerra. Um mês depois chegou no Brasil a notícia de que a guerra tinha cessado, tinha processado, e ele deu na hora. Mas esse ser de sonambulismo, ele lembra de tudo que acontece. Oi? Ele lembra de tudo que acontece. Sim, esse São sim. detalhes. Sim. Inclusive, ele tem uma capacidade de... Agora imagina um sonambúlico. E ele interfere na situação. Se houver permissão. Inclusive nas curas.
Ele consegue fazer o diagnóstico, consegue... Agora, imagina se Uma pessoa for... consegue dar uma fuçadinha. Sim, inclusive se for... Imagina um médium sonambúlico da área da saúde. É isso que eu ia perguntar. Esse, por exemplo, você Da contar área esse da caso saúde. dessa moça, ela necessariamente era médica? Não. Não. Ela sabia, porque ela também, além de ser Ela era formada em ela- educação física. Ela estava sendo intuída por outra mente, outro espírito de luz. Sim, É? nesse momento sempre tem, com certeza. Sabido. Com certeza. Não, eles falavam, vai. Allan Kardec considerava o sonambulismo magnético uma manifestação natural no estágio intermediário entre a vida no corpo e a vida espiritual, sendo uma prova de que o espírito pode agir e ter consciência fora do corpo, mesmo que de forma temporária e parcial. Olha, gente, isso aqui é muito importante. Comprova que o espírito pode ter consciência fora do corpo, mesmo que de forma temporária. Ou seja, se ele pode ter essa consciência fora do corpo, né, ainda que seja temporária, significa que durante aquele tempo, aquele lapso de tempo que ele está ali, o corpo dele, ele está fora, comunicando, vendo e tudo mais, se isso acontece com o corpo agora, por que não vai acontecer com a morte? Ai, Ai, não entendi Hã? nada. Fala, Ou seja, Allan Kardec ele vai diz, saber a sim, hora que existe tá- essa capacidade. Então ele vai saber que está partindo? Não é isso. Se existe essa capacidade, esse entendimento, melhor dizendo, de que o espírito tem a capacidade de emancipar do corpo e ter uma vida fora do corpo normal, trazendo essas informações, e depois ele retorna ao corpo, aí tá tudo ok, né? Vamos supor que ele não retornasse o corpo. Isso não acontece. Mas vamos supor que ele não retornasse o corpo, né? Ele continuaria tendo a vida normal dele lá, fora do corpo, não é isso? Morreu, ué. É isso que acontece com a morte. Né? O corpo fica e o espírito segue. É isso que acontece com a morte. Esses fenômenos eram tão intrigantes que despertaram o interesse de cientistas, médicos e filósofos, que buscavam entender a natureza da consciência e a relação entre o espírito e a matéria. Isso é tão forte, era tão proeminente e tão claro que despertou na área médica o estudo sobre isso. Era uma coisa notável, né? A consciência fora do corpo. Então, peraí, se existe essa consciência fora do corpo, então não existe a morte, a não ser só do corpo físico. No sonambulismo induzido, a pessoa em transe relatava ver seu próprio corpo deitado e ser capaz de se locomover pelo ambiente ou até mesmo para locais distantes. Relatava isso como, ó, vi seu corpo ali. É engraçado, eu estou vendo meu corpo aí, tá. E isso acontece nos transes, quando a pessoa entra em transe. Permanentemente. Eles oferecem um travesseirinho branco. Oh! E por que não? E com carinho, Qualquer pessoa ela pode ser induzida ao sonambulismo? Não. A não ser. Não. Só se tiver. Só se ela tiver essa capacidade sonambúlica. Então, nem todos têm essa capacidade. Não. São poucos. Que exige muita energia da pessoa. Já traz isso consigo, né? Muita energia pra você. Já traz. A consciência do sonambúlico parecia estar em um estado de liberdade, podendo observar e descrever o que estava acontecendo ao redor sem usar os olhos físicos. Relatos de pacientes que foram declarados clinicamente mortos por alguns minutos frequentemente incluem a experiência de flutuar acima de seus corpos e observar os médicos e enfermeiros tentando reanimá-los. Isso é uma prova mais do que suficiente
para entender que a manifestação do espírito fora do corpo não necessariamente depende de seus sentidos para se comunicar. Não é isso? Inclusive, muitos médicos, né, realmente vê isso. No Sim. eles relatam muita coisa. Né? Tanto no sonambulismo induzido, quanto nas experiências quase mortes que nós acabamos de relatar, a percepção da realidade se amplia e transcende os sentidos físicos. Ou seja, nós não precisamos do sentido físico quando estamos nesse processo. Tá? Os relatos de experiência com as mortes incluem a percepção de uma luz intensa e uma sensação de paz interior imensa também. E a ausência de dor. Além disso, muitos descrevem encontrar seres de luz ou parentes já falecidos, evidenciando uma percepção de realidade não materiais. Tudo no plano espiritual. Kardec, quando da codificação, ele recebia inúmeros trabalhos mediúnicos relatando situações onde depois ele ia filtrando, condensando até fazer a codificação. Nesse trabalho também de experiência quase morte, foram muitos, uma infinidade de relatos, onde basicamente as coisas se concentravam nisso aí, nesses aspectos. Médicos e cientistas, como o Dr. Sam Parnia, inclusive nós trouxemos isso em aulas retrasadas aqui, né? Quando nós trabalhamos experiência com as mortes, tem realizado estudos em hospitais para tentar correlacionar essas experiências com a atividade cerebral. Aqui, não sei se vocês perceberam, que Kardec, em relação ao sonambulismo, ele deixou muito claro que havia uma consciência fora do corpo físico que deveria ser trabalhada para que pudessem elucidar todas essas questões. Então, um médico sonambulista, ele só consegue trabalhar se tiver uma outra pessoa orientando? Ou ele consegue, depois que ele adquire experiência, fazer isso sozinho? Ele consegue fazer sozinho. Ele consegue fazer sozinho. Consegue sim. O objetivo é verificar se a consciência pode existir mesmo quando o cérebro não está mais funcionando. Tá? Então, veja só. Hoje, o que se busca na ciência é exatamente confirmar essas teorias. Oi? Isso só para a parada cerebral. Resultando que o cérebro funciona o tempo inteiro para manter a gente até dormindo. Sim. Então tem que ser em parada cerebral para verificar isso. E aí, como é que faz? Está no hospital, tem que estar no hospital. Nas experiências quase morte. É. Nas experiências quase morte, o cérebro não está funcionando mais. É mesmo. Oi? Por isso. Acorda. Não, eu estou pensando aqui. Né? Então, é interessante porque hoje nós temos condições para poder fazermos essa análise de uma forma mais apurada. Não é à toa que Kardec sempre, né,
ele entendeu e compreendeu a doutrina espírita como sendo uma ciência. Uma ciência com aspecto filosófico, moral cristão. E não propriamente uma religião. Ainda que conste no seu bojo o aspecto religioso. Mas por quê? É exatamente esse aspecto científico que faz com que a gente avance e busque esse entendimento. E segundo o nosso amigo Anderson, a inteligência, dentro desses princípios, tem que vir à frente para que posteriormente, com essa inteligência, a gente possa trabalhar o aspecto moral. Não é isso, Anderson? Não sou eu, não. Mas você aceita essa tese? Sei, com certeza, não tem jeito. Faça assinar seu bolo. A parapsicologia investiga fenômenos psíquicos e espirituais como a telepatia, a clarividência e a mediunidade. A parapsicologia utiliza métodos científicos para tentar quantificar e replicar esses fenômenos. A parapsicologia ela é um pouco distanciada da psicologia. Só que, de uns tempos para cá, eles estão se aproximando porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. A verdade é essa. O cérebro vai se fechando. Sem dúvida. A mediunidade tem sido objeto de pesquisa em diversas frentes. No Brasil, pesquisador do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, a USP, e a Universidade Federal de Juiz de Fora, tem investigado a mediunidade de forma científica. Aqui nós temos como um dos grandes pesquisadores, o Dr. Alexandre Almeida, que tem feito trabalhos espetaculares do NUPS, né? Então, hoje nós já temos disseminado no Brasil e no exterior uma infinidade de centros de pesquisas desta natureza. O que é isso importante para a doutrina espírita? Por que é importante? Porque ela é base dela científica. Porque, né, Jorge? Vê para crer, né? São Tomé. São Tomé. Para que a gente possa, então, entender e compreender melhor toda essa questão doutrinária. Possamos entender e compreender melhor o que Jesus já nos dizia lá atrás. Para que a gente possa entender e compreender melhor o que Joana de Ângeles nos afirma através da psicologia espírita, como ser elementos de crescimento e desenvolvimento moral, cristão e espiritual. Porque, na verdade, o Espiritismo vem como a terceira revelação para que a gente possa se unir em prol de uma coisa só, para acabar com esses mitos, esses falsos profetas, com isso. Então, essa compreensão e a ciência vem tentando a cada vez mais aprovar isso, essa união, que nós somos a grande família universal, somos todos filhos de um pai só. E somos a grande família universal. E esse respeito é que está faltando entre nações, entre povos, entre nós mesmos. Tá aqui. E o Espiritismo, quando as pessoas realmente se interessarem no estudo, ele vem com esse propósito dessa união, dessa unificação. Não importa a fé que você tenha, não importa, mas esse respeito moral que a gente tanto prega, né? Quanto a todos, considerar como irmãos. Se não foi isso que Jesus deixou, somos todos irmãos. Né? Então, o Espiritismo vem comprovar essa grande família Afirmação, né? Afirmação. Isso que o Jorge colocou é muito interessante, porque através da filosofia ou da religião, muitas vezes a gente tem esses embates. Mas como fazer embate na ciência? Onde 2 e 2 tem que ser 4. Né? Então fica difícil. É exatamente para que a gente possa realmente nos unificar dentro desse princípio.
Os pesquisadores buscam entender se existem marcadores genéticos ou neurológicos já em estudo que possam estar associados a essa faculdade, ou seja, a faculdade mediúnica, além de pesquisar o impacto de sessões mediúnicas na saúde mental, bem-estar de paciente. Ou seja, a ciência, ela pega essas informações para poder destrinchar e trazer esses novos conceitos e princípios para nós. A começar da origem, né, dos médiuns. Quem são os médiuns? Para que se prestam os médiuns? Quais as finalidades dos médiuns? E a partir daí, comprovar que mediunidade não é loucura. Que ser médium é uma questão de crescimento e desenvolvimento, não só como pessoa, mas também como instrumento de ligação entre esses dois planos. As pesquisas sobre reencarnação envolvem o estudo de casos de crianças que, desde cedo, demonstram ter memórias de vidas passadas. O trabalho do psiquiatra Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, é um dos mais notáveis que nós temos, trazendo uma bagagem enorme. Um médico, uma pessoa, vamos chamar, não sei, a pessoa ela desencarna, morre há 30 anos atrás. Aí ele encontra uma determinada pessoa que ele vive, não, essa aí é fulano de tal que reencarnou. É ilusão ou é real? Ou ele quer que aconteça? Veja só. Tá. Você está falando do médium. Né? Definir como médium. Aqui nós estamos falando de pessoas que não têm mediunidade a princípio, mas que ela traz marcas. Eu tenho, vamos falar, eu tenho uma conhecida, ela partiu. Sim. Foi algum tempo atrás. De repente, eu encontro uma outra pessoa, daqui a alguns anos, por exemplo, e eu olho para ela e falo, não, essa aqui é fulano de tal, que partiu há anos atrás. A pessoa consegue Sim. Você pode ter essa percepção. Possivelmente você vai conversar com ela, você vê que, como é que eu vou dizer, essa ideia se passa. Sim. Perfeito. Pode sim. Ele e sua equipe investigaram milhares de casos em diferentes partes do mundo, buscando evidências que pudessem corroborar os relatos das crianças como marcas de nascença que correspondem a ferimentos fatais de pessoas falecidas e o conhecimento de detalhes de vidas desconhecidos. Então, isso é uma falha? Vamos dizer assim, porque acredito que Deus deva blindar para que você não carregue lembranças de vidas passadas. Essas pessoas que conseguem lembrar, seria uma falha Bom, ou é proposital isso? partindo do princípio que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, não poderia ser uma falha, né? Não poderia ser. Já que não é uma falha, qual o propósito de, esporadicamente, em algum momento, em alguma situação, trazer isso para nós de uma forma mais evidente? Será porque nós somos muito desacreditados nas coisas e de repente a gente precisa ver uma marquinha na mão para a gente começar, pelo menos, despertar a curiosidade e tentar aprofundar isso? Então sempre tem um propósito, né? Às vezes é um propósito individual, não é um propósito. Sim. Na maioria das vezes, não. Na regressão espiritual, o objetivo é acessar memórias de vidas passadas. Durante uma sessão, a pessoa entra em estado de relaxamento profundo, conduzida por um terapeuta. Aqui, vale ressaltar uma questão aqui,
da regressão. A regressão não é propriamente uma questão mediúnica, é uma questão anímica. Por quê? O que nós estamos trabalhando é o espírito da pessoa em vidas passadas. E isso a gente consegue, né, através do próprio processo magnético. A pessoa entra em transe e ela faz essa regressão e ela começa a se ver numa outra existência, mas é interessante ela própria se ver. Mas como isso? Como que é possível isso? Né? Eu estou numa outra vida agora, na outra dimensão, e eu mesmo estou vendo tudo que eu estou fazendo. De algumas coisas. Olha só, né? Por quê? No plano espiritual, por ser uma dimensão diferente da nossa, a gente não tem como entender as coisas que acontecem lá, tomando como base o que acontece aqui. Que aqui nós estamos na terceira dimensão. Lá é uma outra dimensão totalmente diferente da nossa. Da mesma forma que você trabalha hoje a mecânica quântica, nas subpartículas atômicas, os pesquisadores, quando trabalham essa subpartícula, dependendo da forma como ele olha, se projeta naquela subpartícula, ela se transforma em onda, outra vez em partícula, de acordo com o seu pensamento. Ele movimenta de acordo com o seu pensamento. E eles não sabem explicar ainda como que o pensamento pode interferir numa situação dessa. Eles não sabem. Porque não é o pensamento, é a energia do pensamento. E eles não sabem como que isso acontece. Deixa, hein? Mas eles não conseguem medir essa frequência. Trabalhar isso. Porque a hora que conseguir, nossa senhora, isso aqui vai dar um salto. Então, se isso acontece numa ciência mecânica, por que não acontece no mundo espiritual? Se lá tem leis próprias, como nós temos as leis da física. Né? Embora pareça estar em um estado de sono, a pessoa continua consciente durante o transe, podendo responder a perguntas e interagir com o terapeuta. Ela não está desligada, mas sim em um estado de foco intenso em sua experiência interior. E a regressão, gente, não é só com o encarnado, não. A gente pode fazer, e às vezes fazemos, regressão com o espírito que está em manifestação. Se for principalmente o obsessor. E fazendo esse trabalho de regressão com o espírito, Trata ele. ele vai voltar lá atrás e vai ver como funciona a justiça divina. Nós procuramos isso na maioria das vezes, né? Socorro, né? Exatamente. Lhe é permitido fazer essa regressão para aquilo que hoje ele, na condição de obsessor, está vingando, de repente volta lá atrás e vai, puxa vida, eu fiz muito pior do que eu estou fazendo hoje. Aí pronto, cessa por completo o que ele estava fazendo e ele vai entender todo esse projeto de vida. E é tão incrível, né? Porque ele se vê naquele momento ainda, né? Exatamente. E aí, geralmente, quem está conduzindo essa entrevista é que consegue chamar ele para essa consciência de que ele já foi há muito tempo. É incrível. Quando fala assim, as pessoas não vivem muito disso, mas quando você vivencia isso, como é forte, como é... E o espírito muitas vezes chora de emoção, de ver essa situação, o quanto ele estava equivocado, o quanto ele estava errado mesmo em relação àquela situação e não tinha consciência. Agora, por outro lado, olha o trabalho de desobsessão para poder trabalhar esse espírito. Isso é caridade? Claro que é.
Então a caridade não é só com os encarnados, com os desencarnados também, às vezes muito mais. E o volume desse trabalho com Sim. os encarnados é muito grande também. Sem dúvida. Como podemos observar, as obras de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, relatam que após o seu desencarne, continuou seus estudos e observações no plano espiritual, e suas obras são o registro da experiência. Ou seja, muitas vezes o pessoal, puxa vida, mas no plano espiritual a gente cresce, desenvolve, estuda, sim, como relata André Luiz. Ele lá trabalhou muito, desenvolveu muito. As obras de André Luiz é vista como uma ponte entre a espiritualidade e a ciência. As obras procuram trazer um olhar mais científico e detalhado para a vida espiritual, descrevendo-a como um processo e estruturas que lembram a biologia, a fisiologia, como centros de força, fluidos vitais, cirurgia espirituais e mecanismos da mediunidade. Então, as obras de André Luiz, ela tem, entre outras coisas, por objetivo, servir como instrumento, como fonte para as pesquisas hoje nas universidades, nas faculdades. André Luiz teria trazido informações detalhadas sobre a vida no mundo espiritual, a fisiologia do perispírito. Inclusive, Allan Kardec falava isso. Quando nós pudermos estudar e descobrirmos os fenômenos que envolvem o perispírito, nós teríamos dado um grande avanço, um grande passo rumo ao conhecimento espiritual. Os grandes fenômenos estão no perispírito, segundo Allan Kardec. E André Luiz vem confirmando, né, que através desses estudos do perispírito a gente consegue avançar muito mais. O funcionamento da mente e a interação entre os planos espiritual e físico. Embora as obras não tenham sido baseadas em pesquisas científicas da época, nem poderia ser, né, em 1945, alguns de seus conceitos despertam interesse da ciência. Por exemplo, informações sobre o funcionamento da glândula pineal. Pineal. A nossa amiga aí, ó, né? Mencionada no livro Missionários da Luz, em 1945, são um ponto de grande destaque que serviu para muitos debruçarem em cima e trabalharem a pineal. Na época, a ciência médica considerava a glândula pineal uma estrutura sem função definida. Sabia que existia, tinha ela lá, mas não sabia para quê. No entanto, o livro de André Luiz a descreveu com funções que só foram comprovadas pela ciência décadas mais tarde, como a sua relação com os ciclos biológicos e sua natureza neuroendócrina. Ou seja, lá em 1945, Chico Xavier, André Luiz já reportava tudo isso. Décadas mais tarde, a ciência veio ratificar o que André Luiz já falou. Coincidência? Não. As obras de André Luiz descrevem a mediunidade como uma faculdade natural do ser humano e não como uma patologia, como nós citamos aqui nas aulas passadas, a respeito de não considerar a mediunidade como loucura. Essa visão tem influenciado estudos em psicologia, psiquiatria, principalmente no Brasil, que comporta o maior número de espíritas do mundo. André Luiz discorre sobre a ligação direta entre o estado mental do indivíduo e sua saúde física, destacando a influência de sentimentos como o ódio, a mágoa e o desespero no surgimento de doenças psicossomáticas. André Luiz, lá atrás, já trabalhava as questões psicossomáticas, de que o ódio, a raiva, a exemplo de Jesus. Jesus também falava isso, e ninguém dava atenção.
André Luiz falava isso. Joana de Ângeles, agora, nas suas obras Psicologia Espírita, também relatava essas mesmas situações, que hoje a psicologia, a psiquiatria estão vendo o quanto mal faz a pessoa ter ódio, ciúmes, né? Rancor, mágoa e tudo isso. A psiconeuroimunologia, por exemplo, é um campo de estudo acadêmico que investiga as interações entre os processos psicológicos, o sistema nervoso e o sistema imunológico. Está tudo associado. Então, se a gente sente raiva, se a gente tem rancor, que busca vingança, tudo isso repercute no nosso próprio. Oi? Um momento triste. Não, isso é natural, isso é comum do ser humano. Triste, um momento triste. É importante, procura-se a Sempre há tempo, né? Pesquisas nessa área demonstraram como o estresse crônico e a depressão podem enfraquecer a imunidade e contribuir para o desenvolvimento de diversas enfermidades. A obra de André Luiz, a partir de uma perspectiva espiritual, antecipou muitos desses conceitos. Só que quando dessas publicações, quem é que acreditava, dava atenção para isso? Ninguém. Por quê? Fugia e muito da nossa realidade. Embora seja um tema mais desafiador para a ciência convencional, que se limita ao mundo físico, a descrição da fisiologia do perispírito por André Luiz levanta questões para a biofísica e outras áreas que hoje já abraçaram essa causa. Ou seja, nós estamos bem na fita. André Luiz descreve a existência de centros de força, os chakras, o intercâmbio de energias e a influência da mente sobre a matéria semimaterial do perispírito. Esses conceitos, embora ainda em estudos com métodos científicos, estimulam a buscar por novas formas de mensuração de energias sutis e o estudo da consciência para além do cérebro físico. A partir desses estudos trazidos por André Luiz. As pesquisas acadêmicas no campo da espiritualidade e da saúde buscam compreender como a mente e o espírito podem interagir com a biologia humana, e a obra de André Luiz oferece um vasto material para a formulação de diversas hipóteses. Em suma, resumindo, é a doutrina espírita dando a sua contribuição para a humanidade nos campos científico, moral, cristão, ético e espiritual. Está aí a nossa contribuição da doutrina espírita. O mais, gente, muito obrigado. Passamos por 5 minutos, desculpa, mas a gente queria acabar esse tema, né? Espero que realmente a gente possa refletir sobre o que nós fizemos aqui e possamos entender um pouquinho melhor a questão da mediunidade, da sensibilidade e o que isso representa para cada um de nós.